Queridos, o tema desse ano, como está aqui nesse quadro, está escrito o quê? A colheita. A gente sabe que a vida do agricultor não é só de colheitas. A maior parte do ano de um agricultor é de preparação de terreno, semeadura, regar, para depois um dia chegar e colher. E não é diferente nas nossas vidas. A gente tem recebido tantas palavras, e elas todas servem de semente para os nossos corações, semente para as nossas vidas. Só que muitas vezes eu não consigo colher na minha própria vida algumas coisas que eu creio que eu semeei. Então, em algum período desse processo entre eu preparar o terreno, semear, regar e colher, houve uma falha. Mas nós estamos no mês de janeiro e o Senhor espera, e o Senhor tem já nos dado a nova semente e tem preparado o terreno do nosso coração para que a gente venha o quê? Semear a nova semente, regar, colher, e a gente tem o quê? Preparar o nosso coraçãozinho para poder colher os frutos. Qual o fruto? Para e pensa um pouco, qual o fruto que vocês querem colher na presença do Senhor? Muitas vezes o nosso foco fica somente nas nossas necessidades básicas. O Senhor quer suprir as nossas necessidades básicas, mas o que Ele realmente quer é dar do Espírito dEle para as nossas vidas, para que a gente venha a ser pequenos cristos, e tudo que for semeado em nossas vidas, venha florescer, venha ter fruto e a gente venha ter semente. Pequenos cristos, transformar a nossa vida em um semeador. Nós também somos esse semeador, amém? Eu quero ler com vocês só um contexto desse versículo base do tema do ano, que está em Salmo 126, 1-6, vocês não têm no boletim. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Eles estavam cativos na Babilônia por muito tempo. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então o Senhor retirou o povo do cativeiro, e sabe para onde Ele levou? De volta para Jerusalém. E foi nosso tema do ano passado inteiro, que nós pregamos sobre o quê? Sobre a grande obra, reconstruir os muros junto com Neemias, reconstruir as portas junto com Neemias. E eu quero voltar a falar, nós estamos na 11ª porta. As portas ainda não acabaram. Quem achou que havia acabado, não acabaram não. A gente vai falar de semeadura, mas a gente ainda vai completar. Tem a porta 11ª e a 12ª. Mas esse Salmo 126:6 é no contexto daquilo. O povo foi retirado do cativeiro, foi levado de volta a Jerusalém. E lá eles tiveram que semear, plantar, reconstruir aquilo que havia sido destruído. Isso não é diferente nas nossas vidas. Porque a gente saiu de um cativeiro, nós saímos das trevas, o Senhor nos trouxe para a luz, só que a vida com Cristo também não é moleza, a gente tem que semear, a gente tem que mudar a nossa maneira de agir, para que a gente venha colher os novos frutos. E nós estávamos falando da grande obra, que é a restauração dos muros de Israel. Daí, no versículo 5 diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. E aquele que sai chorando, que é o nosso versículo tema base desse ano, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, muitas vezes a gente está triste, mas a gente tem que continuar semeando. Porque existe uma promessa. E nenhuma das promessas do Senhor vão falhar. Nenhuma falharam até hoje, todas vão se cumprir. Agora depende do quê? Que nós, como o corpo de Cristo, não venhamos quebrar o processo ou parar as etapas. E o Senhor quer que a gente continue restaurando as nossas muralhas. No ano passado, a gente falou bastante sobre a muralha e o princípio espiritual dessas muralhas e dessas portas e dessa cidade representa exatamente nossa vida. A Bíblia diz que nós somos a Jerusalém de Deus. Então, quando ele trouxe o povo de volta do cativeiro para Jerusalém, foi para restaurar eles na sua integridade. Então, cada uma dessas portas tem um princípio espiritual. E
se eu perguntar, vai ser difícil de todo mundo lembrar, né? Mas nós já falamos sobre 10 portas. Porta das ovelhas, porta do peixe, a porta velha. E cada uma tinha um princípio espiritual e um princípio físico naquela época. A porta das ovelhas, entravam as ovelhas que iam ser abatidas para quê? Para a remissão do pecado. E Jesus falou assim, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passa por mim tem os seus pecados perdoados. E, consequentemente, passa a ser um quê? Uma pessoa que vira um sacerdote do Senhor e passa a cuidar de vidas. E essa porta que a gente vai estar falando hoje, que está no boletim de vocês, se chama a porta oriental. Da mesma forma, essa porta tem um princípio espiritual e ele é muito importante para as nossas vidas. E para a igreja, e muitas vezes esse princípio ficou deixado de lado, ou ultimamente tem sido deixado de lado. Nosso versículo base diz assim, depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Uma coisa que nos chama a atenção e uma estratégia que Deus deu a Neemias, e ele ouviu a voz de Deus e submeteu, é que ele colocou cada um para reparar o pedaço do muro, aonde? Próximo da sua própria casa. Então ele fez um trabalho de logística, né? Fez um trabalho de logística fantástico. Então, aonde você mora? Em Boca Raton, Norte, Oeste, você vai restaurar um muro lá. Você mora em Deerfield, mora em Pompa, onde você está, você vai estar restaurando o seu muro. Para quê? Para que o estilo de vida daquelas pessoas fossem o mesmo no templo, no processo de restauração e dentro de casa. Isso nos fala muito com a gente. O Senhor quer restaurar as nossas vidas a ponto de que o nosso sacerdócio funcione primeiramente dentro de casa. Tem uma frase que nós falamos muito ano passado, que é construindo a nossa casa e construindo a igreja. Não tem como nós sermos igreja somente nesse momento que a gente senta aqui e se reúne como congregação. Nós somos o corpo de Cristo onde nós estivermos. E esse processo começa dentro da nossa casa. Então isso já começa ajustando as nossas vidas para que a gente não venha ter uma vida dupla. Uma vida onde aqui eu venho, levanto minha mão, adoro ao Senhor, exalto ao Senhor. E quando eu saio, o velho Márcio, o velho homem volta a agir. Ou dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, eu volto a ter as atitudes antigas. A palavra de Deus, ela nos confronta do começo ao final. Mas por quê? Porque Deus nos ama e tem interesse de nos preparar para que a gente venha submeter esse propósito maravilhoso que Ele tem para as nossas vidas. Eu já falei aqui, nunca vou deixar de falar aqui. O Senhor tem um propósito muito maior do que nós sermos pais dos nossos filhos, marido das nossas esposas, sabe? Parte de uma igreja. É que Ele quer que a nossa identidade seja transformada e que nós todos sejamos, sabe o quê? Sacerdotes do Deus Altíssimo, onde nós estivermos. E como que a gente vai fazer isso? Através de um trabalho árduo do quê? De conhecimento da palavra, que ela venha morar nos nossos corações e a gente venha conseguir colocar para fora. O Senhor não quer que a gente venha ser uma enciclopédia que sabe demais e vive de menos. Por isso que Ele fala, aprenda e viva aonde você estiver. E Ele quer semear mais um pouquinho dessa semente nos nossos corações hoje. Quem quer receber? Amém? Essa porta, ela ficava em frente ao Monte das Oliveiras e ela também... Ela ficava na muralha de Jerusalém e ela tinha acesso direto ao templo. Ou seja, Jesus saía do Monte das Oliveiras, ele usava somente essa porta. Não era uma porta que ele precisava entrar na cidade, andar dentro da cidade para chegar no templo. Essa porta dava direto acesso ao templo, onde ele lá debatia, pregava, ensinava. Ele entrava e saía. É a porta que Jesus Cristo usava. E depois que Jesus morreu, essa porta foi fechada. Existem muitas histórias e também existem linhas teológicas, que a hora que a gente começa a estudar, a gente fala, meu Deus, foi fechada, não foi fechada, quem fechou, quando fechou, por que fechou? O negócio é o seguinte, o significado espiritual dessa porta é que Jesus vai voltar. Então, eu não vou ficar preso nessas correntes teológicas, mas eu vou ficar preso no que a palavra nos diz, através da profecia que está em Zacarias, que diz assim... Está em Ezequiel 44. Falhou aqui? Ezequiel 44.
versículo 1. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deve ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Ou seja, essa porta foi profetizada em Ezequiel, muitos anos antes da vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo era aquele que passava, entrava e saía por ela. E quando se começa a estudar a parte escatológica dos fim dos tempos, eu não sou um escatologista, mas quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente vê que isso aí foi profetizado, que Jesus passava por essa porta, entrava e saía, depois que ele morreu, ele foi assunto aos céus. Ele entrou por essa porta a última vez, foi crucificado, essa porta foi fechada. Dizem os historiadores que ela foi fechada por um imperador romano, ela foi lacrada. Depois disso, essa muralha, mais uma vez, foi completamente destruída. Por várias vezes essa cidade foi destruída. Jerusalém, ela é a capital espiritual do mundo. Todas as coisas acontecem lá. Lá é o termômetro. A gente precisa olhar para lá e entender todas as coisas que estão acontecendo. E daí essa muralha caiu de novo. Arqueólogos dizem que na reconstrução do que tem lá hoje, que existe uma foto atual do que tem lá hoje, tem pedras da época de Salomão, tem pedras da época do Império Romano, e também tem pedras que foram colocadas por um sultão, segundo dizem os estudos. Isso não é Bíblia, tá? Mas é estudo, só para que a gente possa entender um pouco. Um sultão árabe construiu no século XVI, reconstruiu de novo essa porta, e em frente a essa porta eles colocaram um cemitério. De novo, não é Bíblia. Estudos, realidades. O cemitério existe, essa porta está fechada, e porque eles sabiam da profecia que Jesus voltaria, e por ali ele passava. E um sacerdote, um sumo sacerdote judeu, não pode nem pisar em cemitério. Então eles achavam, tá? Eu vou pegar a título de informação, assim, não é palavra, tá? Mas só para que a gente possa pensar. Vamos imaginar que isso fosse real. Que eles colocaram um cemitério na frente dessa porta para que Jesus não voltasse e não passasse, querendo impedir, baseado no que foi profetizado e do que o mundo árabe conhecia sobre Jesus. Eles colocaram isso lá. Mas Jesus vai voltar e não vai se preocupar. Se a porta estiver aberta, ele vai cair. Se a porta não estiver, ele vai voltar. Nada, nenhum empecilho do mundo, nenhum empecilho do homem vai ser capaz de impedir a volta, o retorno de Jesus Cristo de Nazaré. Nada. Da mesma forma nas nossas vidas. Às vezes, porque foi profetizado, foi dito coisas a nosso respeito, então isso já existe, vai acontecer. Isso vai acontecer, nada vai impedir. Nenhuma artimanha humana vai nos impedir de cumprir o propósito que Deus já colocou nas nossas vidas. Podem colocar entulho, pode colocar o que for nas nossas frentes. Aquilo que Jesus colocou sobre as nossas vidas vai acontecer nas nossas vidas se nós não impedirmos, se o nosso propósito continuar firmado. Amém? Então ela simboliza o regresso de Jesus. Jesus vai voltar, vai restaurar a igreja. Uma outra coisa que me chama muita atenção, a gente vive um momento em que Jesus veio à Terra, porque a gente sabe que ele veio para cumprir, para restaurar o que se havia perdido no Éden, e ele veio restaurar a igreja que somos nós. Nós fomos restaurados. Então essa é uma parte, mas o maior acontecimento da humanidade ainda está por vir. Ele veio e mudou a história da humanidade com a chegada dele, trocou o calendário e começou um processo de restauração de tudo aquilo que já havia sido escrito na palavra. Agora ele vai vir para resgatar a igreja. E isso é uma coisa que está esquecida. E é isso que essa porta representa. Nós vamos ser arrebatados com o Senhor. Nós vamos ir morar com o Senhor. Nossa vida aqui de 80, 100 anos, 110, quem quiser viver um pouquinho mais, ela é rápida, ela é passageira, mas o que Ele quer? Nos dá uma vida abundante aqui hoje, mas nós vamos ao quê? Morar com Ele. Quantas vezes no ano passado, pensa aí, você pensou que você ia morar com Jesus um dia? Eu vou pensar, né?
Puxa, a gente se preocupa com tantas coisas, se preocupa com a palavra, com a ministração, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com os nossos negócios. Eu não penso, eu não paro para pensar, poxa, eu vou morar com Cristo. Sabe, quando Jesus veio a primeira vez e passou por essa porta, esse é só o começo de uma caminhada. Mas nós vamos morar com Ele. Só que para ir morar com Ele, a gente tem que viver com Ele hoje aqui na terra. A gente tem que ter um estilo de vida daqueles que amam ao Senhor e querem viver com Ele verdadeiramente. Amém? Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens mais indignos de lástima. Mais dignos de lástima. E nós somos indignos também da presença dele, né? O cara tem que conseguir ler também, né? Olha, o ponto é o seguinte: quanto tempo a gente perde lutando lutas carnais aqui, pensando somente nesse mundo? Quantas diferenças nós temos entre nós? Quantas vezes eu não concordo? É fácil usar o Éder, porque a gente se ama e ele me incomoda bastante e a gente briga, então a gente tem diferenças. Esse é um processo normal. E às vezes, numa brincadeira ou numa situação dessa, eu me distancio dele e, consequentemente, da presença do Senhor. Ou seja, eu estou com o meu olho completamente focado somente nesse meu relacionamento. Quantas vezes eu me chateei por alguma situação aqui dentro e não vim ao culto? Quantas vezes eu passei por situações com pessoas aqui, ou dentro de casa com a minha esposa, e não vim ao culto? Ou seja, é a misericórdia das nossas vidas. A gente está pensando só nesse momento presente, que é passageiro e que é pequeno. E o que o Senhor espera das nossas vidas é que a gente venha abrir mão e lembrar, Ele vai voltar e vai completar a obra na minha vida. Agora, já pensou eu não subir porque eu briguei com o Éder? Já pensou? Por causa da nossa esposa, por causa do nosso chefe, a gente perde muito tempo, muita energia das nossas vidas com coisas passageiras que não nos levam, pode nos dar uma satisfação temporária, mas não nos levam à presença do Senhor. Porque quando o Senhor quer transformar o nosso caráter, Ele muda a nossa vida para quê? Para que a gente perca e mantenha a unidade de espírito através do vínculo da paz. O Senhor quer que a gente cresça e tenha o caráter dele, né, Zilmar? Estou vendo, O Senhor quer que a gente cresça, que tenha o caráter dele, que a gente ande na presença dele, tendo os ouvidos abertos e o coração preparado para receber a palavra dele e um estilo de vida. Amém? Então, ponto 1, quero entrar com vocês. Escreve aí: abrindo a porta oriental. A porta oriental deve estar aberta em nossas vidas para essa doutrina que Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai estabelecer o seu reino milenar. E nesse reino, nós vamos estar com Ele. Vocês já pensaram em reinar? Já pensaram? Já pensou, Orlando? Eu não tinha pensado, não. Mas o Senhor já nos fez reis e sacerdotes para Ele. E quem pode impedir somos somente nós. Sabe, tudo que acontece, tudo que Jesus tinha que fazer fisicamente, Deus tinha que fazer fisicamente para que a gente fosse resgatado e tivesse o Espírito Santo habitando dentro de nós, já foi feito. Tudo. Não tem nada mais fisicamente que Deus possa fazer para que a gente tenha Cristo habitando. Ele já fez, então nós que declaramos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quanto minha carne deixa que o Espírito fale. Eu fui muito ministrado esses dias pelo Espírito Santo de Deus, porque minha alma começou a gritar, e eu comecei a reclamar, sabe? Reclamar. Daí, no momento de oração, o Espírito Santo falou assim: meu filho, você está muito almático, né?
Vamos controlar suas emoções. Entra mais na minha presença. Entra mais na minha presença, porque na minha presença há abundância de alegria. Na minha presença eu fortaleço o seu espírito. E quando o seu espírito está fortalecido, sua alma fica com a boquinha calada. E você passa a entender que esse seu sentimento, essa luta passageira, não vai para lugar nenhum em relação àquilo que eu tenho para a sua vida, que é esse propósito maravilhoso. Então, muitas vezes a gente não para orar. Quantas vezes no momento de dificuldade, ao invés da gente ir olhar, parar e orar, a gente simplesmente posta posta uma mensagem de indireta no Instagram, no Facebook, pelo amor de Deus. Ou faz um telefonema, né? Fala, ora por mim, não está errado. Não está errado, mas a gente precisa ter o espírito fortalecido no Senhor, porque Ele vai voltar. E aquele que não tiver fortalecido no Senhor, além de não estar tendo uma vida abundante espiritual aqui na terra, não vai subir para habitar na presença dEle, amém? Tem muitos sinais que Jesus Cristo está voltando. E eu quero ler para vocês alguns sinais que por nós passa despercebido. Nessa tecnologia, nesse mundo tão corrido que a gente vive, isso passa despercebido. Mas a gente vê que hoje tem guerras, como foi profetizado que está em Lucas. As catástrofes naturais, também está em Lucas 21, 11. E haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas. O aumento do pecado. O aumento do pecado é uma coisa tão interessante que hoje o certo é ser errado e aquele que procura andar segundo a palavra de Deus se transformou em moralista, em legalista, em pessoas que não podem abrir a boca, que correm o risco ainda de ser processado. Então o certo é ser errado. Os meios de comunicações usam todas essas coisas para quê? Para que as pessoas continuam vivendo e distorcendo completamente o propósito de Deus. Mas nós, igreja, onde que a gente está? Assistindo e compactando com aquilo, a gente não está batendo de frente, porque agora eles estão colocando leis, a gente não pode falar, mas o pecado está liberado. O certo hoje é ser errado, vale tudo, e a gente não pode falar nada. Ou seja, isso é mais um dos sinais que Jesus está voltando. A multiplicação do conhecimento, a propagação da nova era, também tem a coisa boa. O que Jesus está voltando tem um avivamento, o que foi profetizado em Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mais um ponto, o renascimento de Israel. A gente sabe que as coisas estão caminhando nessa direção. Jesus está voltando. A gente está preparado? Eu estou preparado para a volta de Jesus? A pregação pelo evangelho no mundo inteiro. A tecnologia tem duas pernas. Ela usa para deturpar e também ela é usada para quê? Para que a palavra de Deus seja espalhada por todo lugar. E também mais uma característica da volta de Jesus, a iminência de um governo mundial. Esses dias eu troquei de telefone e fiquei assustado, porque não tinha aquele botãozinho embaixo, né? Daí o iPhone 10, e sem propaganda, ele reconhece tudo pela minha face. Pode ser de noite, de óculos escuros, com cabelo para um lado, cabelo do jeito que for. Ele reconhece, ele não perde. Ele tem alguma coisa que eu já tentei de tudo. Ele me reconhece. Ou seja, o governo mundial, ele já tem minha identidade. Parece brincadeira, mas é sério. O governo mundial já tem as minhas, sei lá. Meus olhos já olham tudo, sabe tudo. Nós somos completamente controlados. Esses dias alguém falou assim, poxa, uma vez eu estava comentando de alguma coisa que eu queria comprar, depois entrei no Facebook, já estava lá uma propaganda daquilo que eu comentei. Ou seja, esses microfones desses devices são todos abertos, eles pegam tudo que a gente fala. Sabe, queridão, aquele que vai no banheiro com o telefone, fique esperto, suas imagens podem estar passando em algum lugar. Entendeu? Então, cuidado no formato, põe um masking tape na câmera. Mas deve ter câmera até onde você não imagina. Está tudo dominado. Isso é tudo parte
Isso é tudo parte do governo mundial. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Então, se isso está acontecendo, é parte daquilo que foi profetizado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento. Já pensou deixar de ir para o céu porque brigou? Porque não está restaurado? Porque o Espírito Santo não está habitando dentro da gente? Igreja, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Nós somos tão diferentes, cada um tem uma característica. Eu sei que Marciano sobe aqui, apesar de nós termos algumas coisas em comum, o penteado e a barba, nós somos muito diferentes e a gente se respeita e se completa. Nós somos o corpo de Cristo, tá vendo? Cada um de um jeito, é igual no Brasil, né? O Brasil é fantástico. Mas todos nós, com as nossas características, e quando eu falo com algumas pessoas, nas nossas esquisitices, nós vamos ser usados por Deus da forma que a gente é. E a gente tem que parar de ficar arrumando confusão e alinhar a nossa vida para o chamado específico que o Senhor tem para as nossas vidas. Cada um de nós consegue chegar aonde o outro não consegue. Um com uma forma mais séria, o outro com uma forma mais retraída. Tem pessoas que não gostam no formato divertido e tem pessoas que não gostam no formato formal. Por isso, a multiforme sabedoria de Deus está aqui, ó, o corpo de Cristo. Olha que beleza, que corpo bonito. Cada um com a sua beleza. Amém? 1 Tessalonicenses 4 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aqui está falando dos que dormem em Cristo, aquelas pessoas que morreram em Cristo. E que a gente não venha ficar triste. Paulo estava pregando aos Tessalonicenses e Paulo estava vivo. Ele estava pregando, falou, não fiquem tristes e nem ignorantes em relação aos que dormem, porque aqueles que morreram em Cristo, que a gente vai ver aqui, se cremos que Cristo Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, Jesus é o Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então, todos aqueles que nasceram em Cristo também vão ressurgir. Então, a gente não precisa ficar triste com aquelas pessoas que já morreram, porque elas também vão ressurgir em Cristo. E outra coisa, se Jesus voltar hoje, eles vão ressurgir antes de você e de mim. Todos nós vamos ressuscitar com Cristo. Primeiro, os que dormem nele, depois a igreja viva. Esse é o processo do arrebatamento, que vai ser, isso aqui vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Todos os mortos em Cristo vão ressuscitar. E na sequência, nós que estamos vivos, vamos subir com ele para reinar na glória. Amém? Já pararam para pensar isso? Nós não vamos antes dos que dormem. Isso vai ser assim, ó, num abrir e fechar de olhos. Se vocês forem ler Mateus 24, vocês vão ver como que diz do arrependimento também, do arrebatamento, de como que as coisas vão acontecer. Dizemos a vocês que a palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra coisa, quando a gente vai falar de arrebatamento, de fim dos tempos, tem linhas e linhas teológicas também. Não vamos entrar em nenhuma dessas avenidas agora, mas aqui está escrito e está claro e textual. Nós vamos ser arrebatados depois do que aqueles que dormiram em Cristo. Quanto tempo vai levar esse sono em Cristo? Pode ser um abrir, fechar e abrir de olhos. Posso morrer hoje, o arrebatamento acontecer daqui 10 anos? Isso para mim pode ter sido um abrir e fechar de olhos. O ponto é, nós vamos ser ressuscitados com o Senhor. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim seremos com o Senhor para sempre. Amém? Em 1 Coríntios, eu creio que não está no boletim de vocês, 15, 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E para isso, sabe o que a gente precisa fazer? Para que a gente não perca esse momento? Quem quer perder o arrebatamento? Quem não quer? Senhor, eles estão ouvindo
O senhor está vendo tudo aí, né? A reação deles, né? Só que o Espírito Santo, ele é o penhor. Em 2 Coríntios 1, 20 e 21, fala que o Espírito Santo, ele é o penhor que está dentro de nós. Eu posso ser bonzinho, eu posso fazer tudo certinho, eu posso vir em todos os cultos. Se eu não tiver evidências do Espírito Santo agindo dentro de mim, quando Jesus passar e vier buscar a igreja, eu vou ficar. Primeiro, isso fala de separação, santificação, preparação e exortação. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Agora quero ler a parábola das 10 virgens que está em Mateus 25. E esse aqui é o cerne da mensagem. Se vocês não conseguiram entender muita coisa, se não foi muito claro o que eu falei até agora, esse é o cerne dessa mensagem. A parábola das 10 virgens, amém? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Quero parar um pouco aqui, nessa leitura, e conversar com vocês um estudo que eu vi esses dias, não é bíblico, mas neurológico, psicológico, sobre amor e paixão. Alguns já devem ter visto, eu não lembro o nome do estudioso para dar o crédito, e como funciona a paixão e como funciona o amor. A paixão, ela é passageira, a paixão vai de 8 meses, 1 ano, a 1 ano e 8 meses, 2 anos. Esse é um período de paixão. O amor tem que ser construído a partir desse período de paixão. Então, sabe aquelas pessoas que gostam de paixão? Uma semana está namorando outra não consegue viver de amor, só se apaixona. Eu me apaixono hoje, passo 6 meses, me apaixono por outra pessoa, por outra pessoa, por outra pessoa. Isso dá para entender mais ou menos como funciona a mente humana, tá? Isso aqui é estudo físico, não espiritual, tá? Mas a gente pode ver reações dentro da igreja. A pessoa chega ao Cristo, conhece ao Senhor, se apaixona com Cristo, começa a andar, vem em todas as reuniões, vem em todas, tá? Presente. Chega num ponto, aquela paixão vai diminuindo. Agora é hora da gente transformar a paixão em amor. Só que, para transformar a paixão em amor, precisa-se de admiração, precisa-se gastar tempo, precisa-se abrir mão. E quando eu não consigo fazer isso, o servir a Deus para mim se transforma, sabe o quê? Num conjunto de regras. Eu tenho que ir à igreja, levo o meu dízimo, tenho que abrir mão disso. Agora esses caras da igreja, esses chatos, não posso fazer mais nada. Viraram o juiz da minha vida. Não. Ninguém é juiz da vida de ninguém. O reino de Deus está estabelecido, já foi estabelecido, e não somos nós, é pela palavra. Então tem coisas que a gente tem que se abster, porque não condiz com aquele que tem o Espírito Santo morando dentro. Se o Espírito Santo mora dentro de mim, tem coisas que eu tenho que me desviar, mas isso é através de amor, de relacionamento, de oração, de leitura da palavra. Se eu vier só nos domingos, realmente o culto vai ser chato. Não perde tempo, não. O culto vai ser chato. A palavra é chata, a leitura da palavra é chata. Então, o que o Senhor tem para as nossas vidas? Um relacionamento. Quando eu vi esse estudo, eu comecei a orar diferente. Deus, transforma a minha paixão em amor. Porque tem dia que eu estou amando apaixonadamente. Porque o cara que está apaixonado, ele fica cego. Ele fica cego. Eu lembro quando a Luciana se apaixonou por mim. Foi esse processo. Literalmente, não tem como falar que ela não ficou cega. Você entendeu? Então, foi paixão. Daí, rapidinho, eu abotoei aquilo que em 7 meses nós casamos. Então, e depois com 1 ano e pouco nós aceitamos o Senhor, os conceitos vieram entrando, a gente está transformando essa situação em amor. É um processo.
É um processo, mas essa é a mente humana. Isso são estudos neurológicos, como funciona a mente humana. Então, que nós, igreja, não venhamos ficar adormecidos, falar, me apaixonar um dia, quero voltar ao primeiro amor. Tá uma posição, ajoelha, ora, pede perdão e volta, né? Agora, sem relacionamento com ele, vai ser realmente um conjunto de regras. O Senhor não espera isso para as nossas vidas. O Senhor quer que a gente se relacione e que o Espírito Santo tenha liberdade de mover dentro da gente. Liberdade, eu quero ser cheio da presença do Senhor. Para quê? Para que eu possa fazer a diferença lá fora. Não aqui dentro. Aqui dentro é fácil adorar o Senhor. Levanta a mão, né? Ai, ai. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-lhes um pouco do teu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e vocês. Vão comprar óleo para vocês. Preguiçosa, não é? E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde também vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é, eu não te conheço, eu não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Deus, em nome de Jesus, nos dê capacidade para entender e para viver isso na plenitude, Pai. Nós não queremos ser como nessas loucas que sabiam o que elas tinham que fazer e não fizeram. Sabiam onde buscar o azeite e não foram buscar. Deus, em nome de Jesus, faz isso com a sua igreja. Nos levante com poder, com autoridade. Nós não queremos ficar fora do casamento com o noivo, Pai. Nós queremos estar preparados para casar com o Senhor, subir e reinar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Gente, essa parábola, ela dá um soco no estômago, porque elas sabiam aonde elas poderiam ir buscar o azeite. E nós, noiva de Cristo, sabemos aonde nós temos que buscar o azeite, tá? A gente vive como se o Senhor tivesse vindo para nos resgatar somente, mas Ele veio para nos resgatar e para depois para vir nos raptar. Ele nos resgatou, agora Ele quer nos raptar. Então, a gente não pode ficar para trás. Aonde está o azeite? Aonde está o azeite? Eu vou ler de novo o que eu falei de 2 Coríntios, que não está no boletim, 1, 22, 23. Mas aqueles que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus. E também nos selou e nos deu o Espírito em nosso coração. Ou seja, o Senhor nos selou, derramou o Espírito em nosso coração. Por que Jesus falou para elas que não as conheciam? Porque Ele não viu o penhor, Ele não viu o selo do Espírito Santo no coração delas. Ou seja, pode estar no nosso meio, tinham as mesmas atitudes. Nós aqui temos as mesmas atitudes, estamos aqui dentro louvando ao Senhor. Mas quem sabe, onde está o selo, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aonde que está o Espírito Santo da promessa. E isso é evidenciado lá fora da forma que a gente faz trabalho. O Espírito Santo nos conhece. O Espírito Santo controla as nossas emoções. O Espírito Santo controla os nossos olhos, homens. Né? Controla as nossas emoções, mulheres. Né? O abrir mão. Quanto do Espírito Santo está sobre as nossas vidas? Uma outra característica que eu acho muito interessante nas virgens, na noiva, cada um pode realmente ter a sua característica. Tem gente que adora a Deus extravagante. Tem gente que adora a Deus contrito, quebrantado. Não tem um formato. A gente precisa derrubar todas essas religiosidades. Para adorar a Deus é com a mão para cima. Tá? Para orar a Deus tem que ser de joelho. A gente se prostra na presença do Senhor de joelho, a gente se derrama, mas não tem um formato específico. O pastor Marciano pregou na sexta-feira, quando Salomão havia construído o templo. Salomão foi lá e tentou torcer o braço de Deus e falou: Deus, para que todas as pessoas, quando forem orar ao Senhor, levantar a mão em relação ao templo, que o Senhor venha ouvir a oração do teu povo.
né, que está em 2 Crônicas 7, o contexto de 2 Crônicas 7:14. Daí Deus falou, não é assim. Não é assim. Para que eu venha ouvir a oração, para que eu venha receber a adoração, é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Então, não existe um formato, é só com a mão levantada, não é só com a mão baixa. Uma vez eu estava adorando o Senhor com a mão quietinha assim no período de oração. Eu falei, poxa, você está insensível? Poxa, eu estava tão quebrantado na presença do Senhor. Aquilo lá fechou meu coração, daí eu queria dar uma raquetada. Eu falei, agora você conseguiu me trazer para a terra, porque eu estava no céu. Eu estava no céu. Gente, a gente precisa parar de ser juiz nesse formato. Todos somos noivos. A noiva de Cristo, viu, homens? Vocês todos são noiva. Agora, a diferença, sabe o que é? É o Espírito Santo, que vai ser através de atitudes e estilo de vida. Como vocês são reconhecidos lá fora? Como eu sou reconhecido lá fora? Não é aqui dentro, não. Aqui dentro é muito fácil. É muito fácil. Levanta a mão, irmãos. Aí! A gente vai no show de rock, a gente levanta a mão, pula. Uhul! Não é? Não era assim? A gente vai, não. Mas assim, a Simone. Isso aí, pessoas que gostam disso. Tem muitas histórias, sabe? Para quem gostava de samba igual eu não podia ouvir um samba. Tem uma história que eu já contei aqui, eu vou contar mais uma vez. Nós fomos num culto em Naples, nossa igreja em Naples. Daí lá é um plazinho assim, tem várias igrejas pequenas, várias. 4 igrejas, e daí do lado tem mais uma, mas não é igreja, está escrito Senhor Tequila. Senhor Tequila. E a gente saiu da igreja, estava confraternizando na parte de trás da igreja, de repente começa uma música. Mas eu acho que vinha do Senhor Tequila. Daí está lá a Simone, né? Eu falei, é natural. É natural. A gente... Mas, eu estou brincando, mas o Senhor está falando, eu estou falando de adoração e de coração. O que o Senhor não rejeita é um coração contrito e quebrantado. E um coração contrito e quebrantado é aquele que, mais uma vez, abre mão do seu eu para que o reino seja estabelecido. Amém? Ai. Voltar a falar da dona Luciana. Quando a gente se apaixonou, e nesse período, rapidamente passamos por uma série de situações, não posso falar, meu sogro está aqui. E ela engravidou. E tivemos que fazer aquele casamento rápido. Fizemos aquele processo de casamento rápido. Mas o meu sonho era casar. Eu não vou falar igual eu já falei outras vezes. O meu sonho, eu tinha um sonho tão grande em casar. Mas um sonho tão grande em casar. Então isso para mim era o máximo. E em um mês nós organizamos o casamento. Mas o meu coração batia muito feliz. No dia do casamento, no mundo, aquele formato bem estranho. Daí a gente parou num lugar lá, meu sogro também parou, daí a gente pegou um analgésico para chegar no casamento, para não estar tremendo e tudo isso. Isso não edifica, né? Mas eu estava desesperado de alegria. E, da mesma forma, nós, como noiva de Cristo, temos que estar desesperados, esperando a volta de Cristo, porque nós vamos casar com Ele, a gente vai morar com Ele, e vai ser festa eternamente. Existem linhas de pensamento que falam que vão ser 7 anos da bodas do Cordeiro. Tenho 7 anos, mas não vou ficar nos 7 anos, não vou para a eternidade. A gente vai casar com Ele e vai ser a eternidade. Só que essa eternidade pode começar aqui hoje. Onde está o Espírito que vivifica dentro da gente, igreja? Onde está esse Espírito que transforma a minha vida? O Senhor quer que esse Espírito de alegria esteja bombando dentro dos nossos corações, amém? Vai ser o dia mais feliz de nossas vidas. Vocês creem? Quem não tinha pensado nesse casamento e está ouvindo isso agora? Quem não tinha pensado muito nisso? Quem não lembrava desse casamento? Não vai ser tristeza. Não vai ser tristeza, né? Aí tem o contexto da Débora, do Fábio, está casando agora dia 31 de março. O Christian, esses exemplos são sempre dados pelos pastores, né? O cara vai casar, né? Tanto tempo na igreja, caminhando tudo direitinho, naquela expectativa, dia 31 de dezembro, daí ele fala assim, eu não volto agora. Senhor, eu não volto agora.
Não volte agora. Mas essa alegria interior vai ser muito maior do que uma alegria que a gente possa ter na carne aqui, do que qualquer experiência carnal que a gente possa ter. E isso aí tem que queimar dentro dos nossos corações. Então, em nome de Jesus, que isso venha queimar e bater dentro dos nossos corações, e a gente venha falar assim: volta, pode voltar, pai, pode voltar. Eu não acabei de fazer o que eu tinha que fazer mesmo. Mas não fala isso no contexto quando você está atrasado, não. Fala aquilo quando você está para receber uma bênção, né? Quando você está atrasado, você fala: Jesus, volta hoje, porque Deus já me livro disso. Não preciso cumprir com o meu compromisso. Não, né? A gente tem que estar, esse vai ser o dia mais feliz das nossas vidas. Amém? Só que para isso a gente precisa ter, o que a gente precisa ter? Na nossa botija? Azeite. Azeite na nossa botija. Apocalipse 1:6. Olha o que ele nos fez. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo joelho verá, até os mesmos, olho verá, todo joelho verá. Meu Deus do céu. Vocês me perdoam? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nesse casamento, ele vai vir, vai nos abraçar e vai falar: eu sou o Todo-Poderoso, eu vou vir aqui te buscar, eu vou vir aqui para te resgatar. E nós vamos subir com ele? Nós vamos subir com ele, igreja? Está havendo conversão, Senhor. 1 Tessalonicenses 5 diz: 2. Pois vós mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto de uma mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. A expectativa do Senhor é que a gente venha estar com a nossa botija sempre cheia, por isso que nós não vamos ter trevas. Porque aqueles que andam na presença do Senhor, as trevas já saíram da presença. E Ele quer buscar a igreja inteira. A obra do Senhor foi feita uma parte, falta a outra parte. E ela depende completamente da gente. E eu não vou ficar, em nome de Jesus. Ainda que eu achar que estão errando comigo. Por que você abandonou Jesus? Erraram demais comigo. Erraram demais comigo e eu abandonei Jesus. Eu não vou falar da vida dos outros, não, vou falar de mim. Eu já fiz isso. Então que a gente venha ter a maturidade, a sensibilidade espiritual de saber, apesar do erro dos outros, o Senhor tem um propósito para mim. E esse propósito vai ser cumprido. Eu não vou deixar que ninguém impeça que eu venha crescer na presença do Senhor. Não vou deixar que nenhuma situação da minha alma me impeça de receber mais e mais de Deus e eu ser transformado nessa pessoa que pode ser um transformador de vidas. Cada um de nós somos um transformador de vidas. Cada um de nós levamos a candeia do Espírito Santo. Cada um de nós, por onde passarmos, vamos iluminar aquele lugar e trocar o ambiente. Vocês já perceberam que às vezes você chega num lugar onde as pessoas estão falando bobagem e eles param por causa da sua presença? Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo de Deus. Agora, se nós, como servos do Senhor, que estamos aqui dentro da igreja, acostumamos a ouvir tipos de piada e coisas que não agradam a presença do Senhor, nós vamos ficar parecido com o mundo e a nossa candeia vai se apagar. Como nós temos caminhado? Como nós temos caminhado, né? Como eu. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem de trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Amém? Vamos estar atentos, igrejas. Vamos estar sóbrios. Vocês conseguiram entender o que a gente precisa? Né? Da nossa lâmpada. O que pode apagar a lâmpada do Senhor nas nossas vidas?
né? Vocês sabem situações que levam vocês para lugares onde a lâmpada do Senhor vai apagando. A lâmpada do Senhor vai apagando. Uma emoção antiga, um sentimento antigo, uma atitude que você pode ver de alguém, tudo isso te leva. Mas nós somos completamente indesculpáveis, porque a salvação de Jesus, ela foi para toda a humanidade, e ao mesmo tempo ela tem uma peculiaridade, que ela foi individualmente para cada um de nós, para nos restaurar, para nos tornar inteiro e nos preparar para ser a noiva de Cristo. E a gente busca esse óleo, a gente busca essa unção através da leitura, do conhecimento de Deus, do quebrantamento de espírito, e só isso vai ser necessário e suficiente para conseguir matar o nosso eu. Quero ler a conclusão. Ainda que Jesus não volte em nossa geração pelo arrebatamento, o certo é que passaremos com a presente geração, seja através da morte ou da segunda vinda do Senhor. Nós vamos passar, nós vamos morrer, e com isso a gente vai estar dormindo em Cristo, e nós vamos ser resgatados com o Senhor. E o que a gente tem separado, para quem é? É para a vida ou é para a morte? 1 Tessalonicenses 5,2 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar com o versículo de 2 Crônicas 7,14 de novo, que diz assim: esse meu povo somos nós, amém? Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu perdoarei o seu pecado, e dos céus eu curarei a sua terra. O Senhor quer nos curar. Ele quer que toda soberba saia do nosso estilo de vida, toda altivez saia do nosso estilo de vida. Ele quer nos preparar, Ele quer curar a nossa terra, para que a gente possa ser enviado por Ele.